lendo a Bíblia. Abra sua Bíblia na primeira epístola de São João, que contém 5 capítulos. A sigla é 1JO. Vamos ler o capítulo 3 e 4, lembrando que eu uso a Bíblia da editora Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Subtítulo do capítulo 3: Filhos de Deus. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhante a Deus, porquanto veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como Ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Tudo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo o que não pratica justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justa. Outro subtítulo: ódio e o amor do próximo. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisso temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós, outros, devemos dar pelos nossos irmãos. Quem possui bens neste mundo e viu seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisso é que conheceremos se somos de verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus, e tudo que lhe pedirmos recebermos dele,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Eis o seu mandamento, que criamos no nome do Filho de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisso que reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Capítulo 4, subtítulo: Falsos profetas. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinei se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso se conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, é por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conheceu a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Subtítulo: Caridade. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nós, e nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois, como ele é, assim também nós o somos nesse mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo. Quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus.